O que você achou? Ele falou que teve que eu saí fora da porque a gente andou bastante, né? Deixa eu... Eu também tenho uma gaguejadinha. Ficou ótimo. Bom. Uma canseira, hein? Você gostou do... Você me agarrou mais que... Aproveitei, é a única oportunidade que eu tenho. Eu acho que o Jorge é principalmente um artista popular. Apesar de compreender que tem uma elaboração e uma convivência muito grande com esse personagem que ele criou para o mundo e para ele, a capacidade de comunicação que ele tem é muito grande. Tanto que é isso, acho que todos nós sabemos quem é o Zé Bonitinho. E mesmo os mais jovens, os que não viram, ouviram falar sobre. O Jorge se tornou um pouco uma mitologia dentro dos corações da gente. Mas uma mitologia delicada, pessoal, que beira o banal no sentido de ser de fácil absorção, de lida fácil. Eu conheci o Jorge Loredo realmente como todo mundo conheceu, como Zé Bonitinho. Mas o Zé Bonitinho tomou conta dele, mas na realidade ele é muito mais do que o Zé Bonitinho. Ele não é um cômico propriamente, claro que ele também é cômico, mas ele é mais que um cômico, ele é um cômico satírico das personagens, isso que eu acho muito bacana. O que me interessou no Jorge Loredo é que ele foi virando uma personagem meio cult, meio cult, né? Tanto que alguns cineastas undergrounds eram fascinados por ele. Os desígnios e mistérios do Altíssimo, coisas que só uma divindade pode explicar. Esse não é o meu caso. Isso é tudo que eu posso dizer. Eu fiquei muito entusiasmado com a obra do Rogério Sganzerla. Eu fui ver os outros filmes do Rogério. E tá lá o Jorge Loredo. E no Abismo e no Sem Essa Aranha ele faz o Zé Bonitinho. Eu fiquei pensando que loucura, né? Misturar a obra misturar Sganzerla com o Zé Bonitinho. Assim, a cabeça do Sganzerla muito incrível. E como se adequou bem, assim, o personagem com a linguagem do Sganzerla. Eu fiquei fascinado, porque é uma maneira de você ver o personagem de uma maneira torta, assim, sem a claque, sem as piadinhas de programas de humor. É o personagem existindo dentro de uma situação X de um filme. Eu achei aquilo incrível, assim. Alô, garotas, goodbye! É chato ser bonito. Deus, quando me fez, estava com um complexo de superioridade. Engraçado não, hein? Engraçado é um aeroporto míope. Engraçado não. Striptease! A minha experiência com o Rogério Sganzerla é muito interessante. Eu não sei precisar que ano. Foi na década de 70, entre 70 e 80, por aí. Um dia, pela madrugada, a campainha toca na minha casa. Eu levei um susto, de essa hora, 3 horas, 2 horas, 3 da manhã. Aí eu olhei aí vejo um camarada com cabelo desse tamanho. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Será que é um assalto? Mas eu abri. Aí ele foi também. Meu nome é Rogério Sganzerla, eu quero conhecer você. Você é o Jorge Loredo, Zé Bonitinho, não sei o quê. Eu digo, eu quero fazer um filme com você. E aí eu fui sentando no sofá, né? Fui ficando assim, como se eu tivesse sido dominado. Ele foi falando sobre os projetos dele, eu fui me contagiando. Quando eu vi, no dia seguinte eu estava pronto para filmar. Rapazes, para você, por que vocês não fazem como todo mundo? Vendem o mesmo carro 3 ou 4 vezes. Esta é a única solução para sair da crise.
Eu fui convidado para fazer, sob a direção do Arnaldo Zabou, o filme Tudo Bem. Era um personagem que eu dizia, Arauê e tal. Quase não tem fala, mas eu não sei, eu estou sentindo que tem que ser você. Aí você vai, aí ele foi me dirigindo, eu fui fazendo e o papel foi crescendo. Ele fez o papel do Alarico Sombra muito bem, ele é engraçadíssimo e ao mesmo tempo ele acrescenta coisas dos personagens, né? Ele inventa na hora de interpretar e acrescenta muito, é uma coisa fantástica. Ele acrescenta somente para esse lado caricatural. Ele nunca faz uma personagem realista, ele sempre faz uma personagem caricatural, de paródia, de sátira. E isso é muito bom no cinema. Vai embora, o cacete! Estamos todos amarrados aos outros. Está tudo grudado em você, Juarez. Grudado. Tua mulher, teu pijama, teu fogão, tua geladeira, teu quilo de carne, tua margarina, teus ovos, teus tomates, teu exame de urina. Esquece essa maldade, Juarez. Eu fui convidado pelo André Beltrão e pelo Branco Melo dos Titãs a trabalhar nessa ópera rock infantil, Eu e o Meu Guarda-Chuva. No princípio eu fiquei temeroso, mas eles foram me convencendo, mas assim mesmo eu custei muito. Foi quando eu fui, para acertar os últimos ponteiros, eu fui convidado a ir até a casa da André Beltrão. E para minha surpresa, na sala de jantar da André Beltrão, tem um quadro a óleo em tamanho grande do Zé Bonitinho. Eu era, ou sou, o ídolo da infância dela. Aquilo me deixou muito comovido. E aí eu fui fazer a peça Eu e o Meu Guarda-Chuva. Eu era, se me permitem, eu era muito aplaudido. Sempre. Eu cheguei à conclusão que eu estava ali, eram 3 gerações. Era avô, filho e neto. Todos iam me assistir. Foi aí que eu comecei, talvez, a me descobrir. E todas as sessões foi assim, em todas. Sempre que ele entrava, ele era aplaudido. Sempre. Então a gente já sabia, vai entrar o Jorge, para a peça, o Jorge é aplaudido, a gente fica quietinho de mãozinha para trás, aí de repente ele, começa a falar. E era assim, e tudo girava em torno dele. Quando ele entrava em cena, ele era a grande cena e a gente, com o maior prazer, ficava ali, que nem mariposa em volta da lâmpada, entendeu? Ele é uma pessoa emocionante, é um cara que tem uma história muito grande, entendeu? Então, pra mim, foi um momento mágico, assim. Eu tava preocupado com a coisa de voz, de cantar. Eu falei que ele tinha uma voz perfeita, né? Ele tem a voz da época onde se tinha voz, né? Daquela época do teatro de revista, dos cantores de rádio. Então ele já tem toda aquela formação, na verdade, não teve nenhum problema. Foi só achar o tom e ele saiu cantando, foi muito legal. Oi. Caramba, que susto. E aí? Talvez os diretores pensam que eu só sei fazer Zé Bonitinho, né? Embora eu tenha feito outros personagens de relativo sucesso. Por exemplo, o mendigo metido a milionário, o professor de português. O professor de português era um personagem que ele não admitia gírias. Hoje estaria bastante atualizado. O deputado palestrino, como Ercílio da Silva.
o profeta, tem o velho italiano que brigava com a filha, que queria ser modelo de modelo de revista de nu, e foi o mendigo que me projetou na televisão brasileira, e os outros diretores passaram a reparar em mim. Foi da onde logo em seguida eu fiz o Zé Bonitinho, que agora o Zé Bonitinho o pessoal insiste, vamos fazendo, né? Uma vez eu comentando com um amigo meu, ele diz assim: Loredo, o negócio é o seguinte, você tem que se conformar. Chaplin morreu fazendo Carlito, Cantinflas morreu fazendo, aliás, Mário Moreno morreu fazendo Cantinflas, Oscarito morreu fazendo Oscarito, Mazzaropi morreu fazendo Mazzaropi, você vai morrer fazendo Zé Bonitinho. Aí me conformei. Acho muito admirável quando uma pessoa consegue esse grau de mistura com o personagem. Imagino que em alguns momentos isso possa ser desagradável, desconfortável, e que o lado mais negativo disso tudo possa ser uma identificação muito forte de toda a comunidade com aquele personagem que possa te aprisionar de uma certa maneira. Não consigo me imaginar fazendo um personagem durante tanto tempo. Eu acho que é uma coisa muito difícil. Ele poderia ser um cara amargurado, um cara que de repente só é visto como aquele personagem. E ele lida muito bem com isso. Ele lida muito bem. Ele gosta de fazer o personagem, ele não enjoou de fazer. Ele tem ainda brilho nos olhos quando faz hoje ainda, 45 anos depois. E mesmo os mais jovens, os que não viram, ouviram falar sobre. Jorge se tornou um pouco uma mitologia dentro dos corações da gente, mas uma mitologia delicada, pessoal, que beira o banal no sentido de ser de fácil absorção, de lida fácil. Eu conheci o Jorge Loredo como todo mundo conheceu, como Zé Bonitinho. Mas o Zé Bonitinho tomou conta dele, mas na realidade ele é muito mais do que o Zé Bonitinho. Ele não é um cômico propriamente, claro que ele também é cômico, mas ele é mais que um cômico, ele é um cômico satírico das personagens. Isso que eu acho muito bacana. O que me interessou no Jorge Loredo é que ele foi virando uma personagem meio cult, meio cult, né? Tanto que alguns cineastas undergrounds eram fascinados por ele. Os desígnios e mistérios do Altíssimo, coisas que só uma divindade pode explicar. Esse não é o meu caso. Isso é tudo que eu posso dizer. Principalmente um artista popular. Apesar de compreender que tem uma elaboração e uma convivência muito grande com esse personagem que ele criou para o mundo e para ele, a capacidade de comunicação que ele tem é muito grande. Tanto que é isso, acho que todos nós sabemos quem é o Zé Bonitinho. O que você achou? Ele falou que teve que eu saí fora da porque a gente andou bastante, né? Mas também tem uma gaguejadinha. Ficou ótimo. Uma canseira, hein? Você gostou do... Você me agarrou mais que... Aproveitei, é a única oportunidade que eu tenho. Eu acho que o Jorge é